Olá, eu sou a taróloga Natália Andrade, bem-vindo ao meu canal. E aqui hoje a gente vai falar sobre a capa, do Exu do Lodo. É isso aí, a capinha tá aqui, eu vou mostrar pra vocês como ela é, porque é uma coisa que o pessoal tem curiosidade, veio me pedir e eu não vejo nada demais em mostrar. Bom, antes da gente começar a falar sobre isso, saibam que esse canal fala de magia, umbanda, espiritualidade, vida e tarô e baralho cigano, é claro, porque eu sou taróloga, então não podia não falar sobre isso aqui, não é verdade? Mas vamos lá que hoje o conteúdo é de Umbanda, então a gente vai falar sobre a capa de Exu. Bom, primeira coisa, se você não sabe quem é Exu, aqui embaixo tem vídeo falando sobre isso. Não, ele não é o diabo. Não, ele não é do mal. Mas você pode ver o vídeo aqui. Mas para você que está interessado e já conhece essa entidade, já conhece esse espírito, então saibam o quanto ele é interessante. Tem vídeo falando dele também aqui, que eu conto a história, conto um pouco mais sobre ele. Ele é o Exu que eu trabalho na Umbanda, é o meu guia aí de esquerda e é muito forte na minha vida. E ele utiliza uma capa. Bom, vamos explicar um pouquinho sobre a capa. Eu quero contar uma coisa interessante. A primeira pergunta que eu fiz pro meu pai de santo, quando eu nem sabia direito quem era ele, assim, foi por um e-mail. Eu perguntei para ele por que os Exus utilizavam capa. Eu achei interessante ser a minha primeira pergunta, relacionado, né, à Umbanda. Então, pensando nisso, né, ele também teve um herê, uma criança real, não é um herê, um espírito, é uma criança mesmo, que fez essa pergunta pra mim. E foi a primeira pergunta que essa criança fez sobre Umbanda, e isso me marcou muito, porque também tinha sido a minha primeira pergunta. E pra que serve? E então, o que é isso, né? Bom, Exus, quando incorporam, eles trabalham ali mostrando serem líderes da espiritualidade com uma densidade um pouco mais negativa. Então, eles trabalham esses aspectos um pouco mais negativos relacionados à Terra. Quando eu falo negativo, não é mal, tá? Negativo é porque existem densidades mais positivas, densidades mais negativas. Eles trabalham com essa energia mais densa, certo? Então, quando eles trabalham com essa energia mais densa, eles trazem aí algumas vestimentas, vêm com algumas aparências aí mostrando serem líderes, mostrando serem guias que conduzem trabalhos. E a capa traz também esse aspecto de liderança, de impor, né? E é uma ferramenta de trabalho mágico. O caboclo lá, o índio, usa o chocalho. Pretos velhos costumam usar bengala, herês, chupeta, bonequinha, brinquedinhos. E o Exu a sua capa. A capa do Exu tem grande valor energético, porque ele trabalha essa capa, né, junto com a espiritualidade, para ter um efeito aí positivo no trabalho com humanos, ok? Então eu vou mostrar a capa do Exu do Lodo, para que você entenda um pouco mais sobre isso. A capa dele não necessariamente é igual a outras capas que tem por aí, até porque depende muito do local que você trabalha, certo? Essa é a capa dele, e aqui você está vendo a capa. Certo? Ele tem um ponto riscado. Ok? Tem um ponto riscado nessa capa. Eu até vou posicionar ela melhor para que vocês vejam esse ponto riscado. Aqui, olha só. Ok? Esse ponto riscado dela foi pedido por ele desenhou, pediu que fizesse, e é bem legal a história, eu já vou contar. Ele tem a capa como vocês viram, ela é preta por fora, branca por dentro. Cada Exu do Lodo tem um jeito de trabalhar e uma energia que trabalha, pode ser diferente de Exu do Lodo para Exu do Lodo, de cada médium, ok? Não é uma regra, então tenha isso em mente. Outra coisa, bem importante que você saiba, ele tem um capuz nessa capa, porém, a pedido dele. Porém, no terreiro que eu trabalho não pode usar capuz e chapéu e nada disso. Então foi tirado a pedido do terreiro que eu trabalho, porém tá guardado se um dia eu for trabalhar em outro local. É um capuz que vem até aqui embaixo, assim, porque é o jeito que ele gosta de trabalhar. A gente respeita a casa que nós estamos, né? É necessário esse respeito, a filosofia de cada casa. E assim eu respeito isso. Porém, ele tem também essa parte do capuz que tá guardadinho no meu armário. Então eu tô mostrando aqui o que ele tá usando atualmente, né? Mas nada impede de colocar o capuz depois, é só costurar caso eu esteja em outro local. Como hoje eu estou no querido terreiro, que eu faço parte há bastante tempo, lá não tem essa regra, então não faz parte aqui da capa. Vamos lá entender algumas coisas. Bom,
o Exu que pede uma capa no ponto. Esse ponto da capa é direcionado para todos verem realmente, é um ponto que identifica ele, porém é um ponto que traz aí aspectos também de trabalho energético, e aí depende do que a entidade quer trabalhar, e de como ela quer mostrar aquele ponto na capa. Algumas entidades colocam ponto por dentro, outras pontos só por fora, e a do Exu do Lodo é interessante, ele desenhou esse ponto, e foi entregue para a pessoa costurar. É uma costureira, umbandista, que tem um grande carinho pelo Umbanda, um grande respeito, porque ela também é, né? E ela levou para casa a capa para fazer o bordado para mim. E aí levou, enfim, a capa, e quando ela retornou, ela me contou como aconteceu. Ela mentalizou o Exu para fazer a capa, né? O Exu do Lodo. E aí, quando ela colocou para fazer, ela começou a ver que ela não deveria fazer com um único ponto, e sim que teria que ser 7 pontos em cada traçado do ponto que ele deixou. E ela fez intuitivamente isso. E ele havia falado que gostaria assim para mim. Só que eu não passei essa informação, então ele foi lá pedir isso. Então, ela é todo feito, se você observar aqui, com 7 e não com 3, como seria um bordado simples. E eu achei isso fenomenal. Então, todo o ponto dele foi riscado assim. Uma outra coisa que aconteceu é que ele desenhou o ponto de uma forma que eu achava que ele era daquele jeito. E ela fez desenhado virado. E quando chegou para ele olhar a capa, eu falei, nossa, ele vai ficar muito bravo. Ele falou, ficou perfeito, pois quem não tinha entendido o lado do ponto era o meu cavalo. O jeito que tá na capa é o jeito certo. Porque eu passei para ela intuitivamente. Meu cavalo não precisava saber de nada agora. O que me interessava era estar do meu jeito. E ficou perfeito, do jeito que ele queria, do jeito que ele gostaria de ser identificado nessa capa. Então a história é bem fantástica. Uma capa de Exu tem várias funções. Pode ser usado ali para limpeza, pode ser usado para proteção, né? E usado principalmente como uma ferramenta tanto de segurança para o médium, que ele se sente mais seguro utilizando, como também ali para o trabalho com os consulentes. O Exu do Lodo ele usa muito a capa pegando, colocando no consulente nas costas, usando para levar energias, para trabalhar espíritos, usa muito também para cura, então ele usa a capa aí com esses aspectos. Uma coisa que acontece que é bem legal é que no final da capa dele ela é meio rasgada. E por que isso? Porque o Exu do Lodo que eu trabalho, ele rasga pedaços da capa dele e dá para algumas pessoas. Eu acho que ganhar um pedaço de uma capa de Exu deve ser maravilhoso. Eu nunca ganhei particularmente de nenhuma outra entidade e nem dele, mas a capa dele tá aqui, né? Então, e ele dá isso para algumas pessoas. Já deixou a capa com várias pessoas também que ele gosta, para trabalhos, para cuidar, e ele não tem problema nenhum em fazer isso. E sempre volta para ele certinha. Espero que continue voltando. E ele dá esses pedaços para algumas pessoas que ele considera especiais por algum motivo ou que precisam de algum trabalho específico dele. E são seletivos as pessoas, então é bem interessante. Eu gosto muito desse trabalho dele com a capa. Ele demorou alguns anos para utilizar a capa. Alguns terreiros têm regras para a utilização da capa, alguns terreiros nem trabalham com capa, mas eu queria mostrar para vocês a dele. Eu acredito que levou uma média aí, sei lá, de uns 6 anos, 7 anos, ou 8 anos, ixi, gente, sou ruim de data, para ele começar a usar a capa. Mas foi a partir do momento que foi feita toda a firmeza minha, né, com a espiritualidade, que ele passou a utilizar, com muito respeito, sempre com a hierarquia da casa, sabendo como seria e tudo mais. Eu gosto muito de trabalhar com ele, e eu queria mostrar para vocês porque foi um pedido que me fizeram, então acho que seria legal. Como eu disse, cada entidade tem a sua forma de ter a sua capa, há capas muito mais bonitas até do que a dele. Ele não tem um problema de como eu guardo e tudo mais, a única coisa que ele pede é para não deixar no sol, e eu guardo dentro de uma bolsinha dobrada. Ele não precisa que a capa fique estendida e tudo mais, ele não liga para isso, já falou, já perguntei. Ele não quer que lave a capa e nem quer que coloque e deixe-a no sol de forma nenhuma. Fora isso, fica guardado dentro de uma malinha preta e tá lá, para quando ele precisa ele usa, sempre que ele vem é colocado nele. Ele já gosta que coloque assim que ele chega, ele baixa no chão e aí é colocada a capa nele, e depois quando ele vai embora também é retirada dele. E é maravilhoso, porque quando coloca a capa eu sinto uma energia diferente, ela tem um grande poder. E eu tenho certeza que ajuda muita gente. E é para isso que serve, uma ferramenta mágica. É possível ele trabalhar sem? É possível ele fazer muito sem? Sim, ele ficou anos trabalhando comigo sem utilizar.
Então, ela é simplesmente um instrumento que ajuda a mim, como cavalo, me sentir mais segura também, e ajuda também o trabalho dele com a espiritualidade, porque torna-se uma ferramenta mágica com a energia colocada. Então, é isso que é uma capa. Além disso, o ponto identifica também ele, identifica os trabalhos dele, e a cor também tem a ver com todo o trabalho que ele faz, e com o espírito que está ali trabalhando com o Exu do Lodo. Comigo, né? Porque com outra pessoa, como eu disse, pode ser uma capa totalmente diferente. Um grande beijo. Você que assistiu até aqui, ó, dá um curtir, se inscreve no meu canal e entra lá no site baralhociganobrasil.com.br. Tchau!